Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida, no lar e no emprego, né? No local de trabalho de todos vocês. Vamos conversar hoje um pouco sobre o livro de Mateus, no capítulo 7. É uma leitura muito gratificante, né? Que nos ensina um pouco sobre posturas, né? Que nós devemos nos atentar aqui na Terra, não é verdade? Então, vamos ler um pouco sobre esta passagem para que venhamos a adquirir um pouco, né, mais de conhecimento e aprendermos sobre a leitura da Bíblia, tá bom? Para quem tiver a sua Bíblia, né, eu estou de porte aqui da minha, e você também pode estar acompanhando a leitura pela sua Bíblia, para melhor entender, melhor interpretar, tá bom? Mas eu vou procurar ler de uma forma mais simples possível, né? Para que se fique fácil o entendimento e absorver bem a leitura, tá bom? E vamos começar então a leitura. Parai de julgar, para que não sejais julgados. Pois com o julgamento com que julgais, vós sereis julgado, e com a medida com que medis, medirão a vós. Você vê, né, meus amados irmãos? Nós já absolvemos, né, adquirimos, desde pequeno, né, esse costume que eu tenho certeza que 100% dos seres humanos têm, que é o costume de julgar, né? Julgar, de criticar, né? De medir a postura, o conceito das pessoas, né? Então, na Bíblia, ela nos orienta a pararmos de julgar uns aos outros, né? Pois não cabe a nós julgarmos. Nós não somos juízes. Nós não fomos criados por Deus para executarmos a função de juiz aqui na terra. Não é verdade? Então a Bíblia, ela nos ensina isso, para que não julguemos, né, as pessoas, porque nós também, quando julgamos, nós também iremos ser julgados, né? E com a medida com que medimos, né, seremos medidos também. Por isso é que existe aquele velho ditado popular, né? Às vezes nos preocupamos tanto, né, em apontar os defeitos do outro, e quando começam a apontar os nossos, muitas vezes nós surpreendemos e não acreditamos que também temos tantos defeitos, né? Então nós devemos nos atentar e tomar cuidado com isso. A gente tem que aproveitar, muitas das vezes, às vezes um familiar, às vezes um amigo, um colega, ele nos aponta uma falha, um defeito que às vezes nós temos, né? Aí nós acabamos achando ruim, acabamos às vezes até perdendo a amizade, porque no nosso conceito, na nossa visão, achamos que a pessoa é chata, que ela pegou pesado. Quando na verdade, o que nós deveríamos fazer? É refletir e corrigir. Que por muitas vezes aquele apontamento é realidade, é um defeito, é uma falha que nós temos. Então, de alguma forma educada, de alguma forma sutil, está nos sendo mostrado. Então, nós temos que aproveitar
estas oportunidades que às vezes acontecem para nós nos corrigirmos. E continuando a leitura, então, por que olhas para o argueiro no olho do teu irmão, mas não tomas em consideração a trave no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, permita-me tirar o argueiro dos teus olhos, quando eis que há uma trave no teu próprio olho? Né? Então aqui, irmãos, o que quer dizer? Muitas vezes queremos corrigir algo em alguém, quando na verdade nós estamos agindo em cima do próprio erro e não estamos percebendo. Muitas vezes queremos apontar erro, falhas em alguém, quando na verdade nós temos mais falhas do que aquele que nós estamos apontando. Então nós precisamos sermos mais humildes, sabe? Devemos nos preocupar mais com nós mesmos do que com a vida do seu próximo. E deixe que o nosso Senhor Jesus Cristo se encarregue das coisas, das situações. Particularmente, eu já perdi tantas oportunidades na vida, eu já apanhei tanto na vida por ter isso em mim, de ficar observando o próximo, de ficar cobrando correção no próximo, quando muitas das vezes quem tem que se corrigir, quem tem que mudar, sou eu mesmo, não a pessoa. Muitas vezes quem está equivocado é quem está apontando o erro. Muitas vezes. Por quê? Porque devemos aprender, irmãos, a refletir, a analisar primeiro as coisas antes de apontarmos ou soletrarmos alguma palavra. Porque depois que cometemos o deslize, muitas vezes nós paramos depois pensando, falando, nossa, e não é que é verdade, eu estava errando e não percebia. Então devemos nos atentar a isso, não é verdade? Continuando a leitura. Hipócrita, tira primeiro o trave do teu próprio olho, e depois verá claramente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui ela foi bem objetiva, né? A passagem bíblica. Primeiro, olhe para você. Primeiro corrija você, antes de querer corrigir alguém, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que nunca as pisem debaixo dos seus pés e voltando-se vos dilacerarem, né? Persiste em pedir e dar-vos-á. Persistes em buscar e achareis. Persiste em bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que persistir em pedir, receberá. E todo o que persistir em bater, abrir-se-á. Deveras, qual é o homem entre vós cujo filho lhe peça pão? Será que lhe entregará uma pedra? Ou talvez lhe peça um peixe? Será que lhe entregará uma serpente? Portanto, se vós, embora iníquos, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então vocês veem, né, meus irmãos? A própria Escritura, né? A própria Bíblia nos ensina que antes de
apontarmos, né, falhas, defeitos, nós devemos o quê? É pedir orientação, é buscar orientação. E com certeza, quando pedimos, quando buscamos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele há de nos conceder o que nós necessitamos. Então, por isso que aqui fala que não devemos julgar, não devemos apontar falhas. Pelo contrário, devemos é pedir orientação para que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostre, de alguma forma, aonde estão os nossos erros, aonde estão as nossas falhas, que com certeza Ele vai apontar. Pensou que bom seria se, ao invés de criticarmos, apontarmos a falha em alguém, tivéssemos a sabedoria de ajudar? Que bom seria, né? Seria totalmente diferente a postura, a situação, a resposta. E continuando a leitura, todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer, do mesmo modo a eles. Isto, de fato, é o que a lei e os profetas querem dizer. Então, meus irmãos, eu vou ler novamente esse trecho aqui que é muito importante. Todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer o mesmo a ele, né? O mesmo modo a eles. O que quer dizer aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Se a gente, vou dar um exemplo, tá? Se a gente quer ser respeitado, nós devemos o quê? Respeitar. Se queremos ter ajuda, nós devemos fazer o quê? Ajudar. Então, tudo que nós queremos para nós também devemos retribuir, né? De outras palavras, é reciprocidade. É uma mão estende a outra. Quando, na verdade, neste mundo carnal em que vivemos, o que rege aqui nesse mundo carnal, na maioria das vezes? A pessoa só quer melhoria para ela. Ela não quer dar algo em troca. É o famoso só vem a nós, vosso reino nada. Né? Muitos querem ser respeitados, mas não se dão o respeito. Muitos querem ser mais do que o outro, mas não quer se igualar com o outro. Só quer ser mais. Aí fica difícil de viver em sociedade. Fica difícil, né? Eu acho que cada um na Terra tem a sua qualidade, tem o seu perfil. Ninguém é mais que ninguém. Ninguém é mais que ninguém. Uns sabem falar bem, outros sabem observar bem, uns sabem pensar bem, outros sabem responder rápido. Cada um tem uma qualidade, cada um tem um perfil. E torno a dizer, ninguém é mais que ninguém. O fato de a pessoa estudar, se formar numa faculdade, pegar um diploma, não quer dizer que ela é mais inteligente do que aquela pessoa que não tem sequer o primeiro grau. Ela tem o conhecimento em uma teoria. Só que com certeza aquela pessoa que às vezes não tem um diploma de faculdade, ela tem um conhecimento, uma experiência diferente daquele que tem a faculdade. Não é verdade? Um exemplo disso. Se pegarmos uma pessoa
que toma conta de uma roça, ela sabe tomar conta da terra, ela sabe trabalhar a terra, ela sabe cultivar. Às vezes aquela que se formou em uma função na faculdade, né? Ela não sabe nem sequer como que se planta um pé de feijão, como que se cuida de um pé de feijão. Então cada um tem a sua qualidade, por isso que não devemos julgar ou apontar falhas em ninguém, né? E continuando a leitura, entrai pelo portão estreito, porque larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. Isso é verdade, né? E muitos são os que entram por ela, que é a porta larga, né? A porta da destruição. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acham. Por que será, meus irmãos? Porque não somos humildes, né? Não somos humildes. Procuramos ser sempre arrogantes. Procuramos ser sempre mais do que o próximo, quando na verdade não somos nada. Não somos nada. Vigiai-vos dos falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Será que se colhem uva dos espinhos ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar frutos imprestáveis, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Então, cada um oferece o que tem de melhor. Uma pessoa compulsiva, uma pessoa nervosa, o que ela vai oferecer para o outro? O estresse. Uma pessoa calma, serena, o que ela vai oferecer para o outro? A paz, a calmaria. E assim por diante, não é verdade? Toda árvore que não produz fruto excelente é cortada e lançada no fogo. Realmente, pois pelos seus frutos reconhecereis estes homens. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente conhecer a Bíblia de A a Z e o coração não ser puro, e o coração não ser limpo, não ter amor com o seu próximo. Aí de nada vale, você apenas tem conhecimento, mas e em prática? Você coloca alguma coisa, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Contudo, eu lhes confessarei então, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Então aqui, irmãos, é Jesus falando, né? Para aquelas pessoas que usam o nome dele, que se glorificam, né? Que se crescem, levantam, né? Usando o nome do Senhor. Quando na verdade estão expressando apenas da boca para fora, às vezes para tirar algum benefício, algum proveito. E o coração, e por dentro? Como será que agem essas pessoas, né? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem discreto, que construiu a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva e vieram as inundações, e sopraram os ventos e açoitaram a casa.
mas ela não se desmoronou, pois tinha sido fundado na rocha. Além disso, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as inundações, e sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela se desmoronou, e foi grande a sua queda. Ora, quando Jesus tinha terminado com estas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram assombradas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Então vocês veem, né, meus irmãos? Eu já vi muitas situações, né, em que mudam o conceito do que está escrito aqui, ó. Eles manipulam isto, né, as escrituras inspiradas por Deus, sabe para quê? Para segurar fiéis, para manterem as igrejas cheias. Eles manipulam. Eles mudam a forma de se expressar. E quando tem que ser puxado a orelha, né? Quando tem que ser falado verdadeiramente o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, as suas leis, as suas doutrinas e diretrizes, nós não devemos abaixar a nossa cabeça e concordar com a atitude que muitas às vezes se sentem ofendidos, se sentem rejeitados, porque muitos vivem sobre o mundo da iniquidade e acham que as pessoas, né, todos têm que concordar com a iniquidade que eles vivem. Acham que todos têm que apoiar a iniquidade que eles vivem. Então, meus irmãos, nós devemos fundar a nossa casa sobre rocha, não sobre areia. Porque essas pessoas que firmam, que fundam a sua casa, a estrutura da sua casa sobre a areia, na primeira tempestade ela virá ao chão, ela vai ser destroçada. Agora, quando seguimos o que está escrito aqui, ó, quando respeitamos o que está escrito na Bíblia, nós fundamos as nossas casas sobre rocha. Não vai ser temporal, não vai ser tempestade, não vai ser ventania que vai derrubar a nossa casa. Vamos colocar um exemplo como nossa casa, como se fosse a nossa fé. Nada abala. Quando colocamos a nossa fé firme, forte no nosso Senhor Jesus Cristo, nada nos abala, nada nos derruba, nada nos intimida. Ao contrário daquelas pessoas iníquas, daquelas pessoas que querem viver o mundo de fantasia, o mundo de pecado, agradando a Satanás e não reconhecendo os seus erros, os seus pecados, né? Vence a primeira provação, vence a primeira tempestade, ela cai. Ela cai. Cai e depois ainda é perigoso sair dizendo que tipo assim, nossa, eu tinha tanta fé no meu Deus, por que me abandonaste? Aí eu te pergunto, que fé que você tinha? Que Deus que você servia? Porque será que você respeitava, seguia as leis que seu Deus te pedia? Ou vocês acham, irmãos, que quem vive no mundo de iniquidade, quem vive no mundo agradando ao Satanás, você acha que na primeira tempestade, na primeira provação,
Você acha que eles vão ficar de pé? Você acha que o pai da mentira, o pai do sofrimento, né? O pai de tudo que não é bom, que é o Satanás, você acha que ele vai segurar a sua casa para você? Quando na verdade ele quer mais que você caia, ele quer mais que você se exploda, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, se nós queremos conhecer, se nós queremos buscar e seguir as leis de Deus, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser fortes, nós temos que ser destemidos, né? Temos que ser determinados. Porque a palavra de Deus não fala que nós temos que ser mornos, não fala que nós temos que ser fracos, não fala que nós temos que chorar. Não, pelo contrário. Fala que nós devemos que ter, sim, crer, ter fé, orar constantemente, buscar a palavra de Deus constantemente, nos alimentarmos da palavra de Deus e não sermos aquele fiel fraco, aquele fiel morno, porque isso ele não quer. Ou estamos com Deus, ou não estamos. Ou servimos e agradamos a Deus, ou servimos e agradamos ao inimigo. Não existe meio termo. Não existe ficar no meio do muro. Ou você adora e crê em quem inspirou isso aqui, tá? Ou você adora e crê em quem inspirou o pecado, em quem inspirou a perdição, em quem está inspirando tudo de ruim que está aí, ó, solto no mundo. Todos nós temos o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que lhe é melhor, o que lhe é vantajoso. Eu quero herdar a vida eterna. Agora, se as pessoas querem viver só esse tempo curto de vida que ela tem aqui na Terra e depois morrer para sempre, é uma opção dela. É uma opção dela. Então, cada um sabe o que quer. Uma coisa eu posso garantir para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Não deixe para decidir verdadeiramente o que você quer quando estiver no último segundo de vida. Porque aí pode ser que não vai dar mais tempo. Tomem cuidado com isso. Os prazeres do mundo carnal está aí, ó. Em todos os lugares, em todos os campos. E principalmente quando vivemos num mundo em que o pecado, né, é assim, sabe? Tá aí estouradamente. Aí você imagina. É difícil, é complicado, mas para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo e o reconhece como seu Pai, né? Pode ter certeza. O que é difícil, o que é impossível, se cai sobre terra. Amém? Meus irmãos, obrigado para quem acompanhou esse meu vídeo, tá bom? Espero que tenha sido de grande conhecimento, né, para vocês. Gostaria que vocês refletissem mais sobre isso, tá bom? Lessem dentro do possível, né? Aí na sua casa, na hora que tiver um tempinho, o livro de Mateus capítulo 7, que é sobre o que nós falamos aqui hoje, tá bom? Para quem quiser e puder se inscrever no canal, fiquem à vontade, tá? Para que
a gente aumente cada vez mais essa família. Para quem puder curtir, eu agradeço também para que o YouTube direcione para mais pessoas este conteúdo, tá bom? Para quem está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, tá ok? Até o próximo vídeo.